Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham assistido a aula de ontem de uma forma bem legal, que tenha sido divertido para vocês. E hoje a gente vai trabalhar geografia, tá? Então a gente vai corrigir as páginas 49 do nosso livro, que foi a página onde a gente parou para fazer a correção, 48 e a 49. Vamos lá? Então, o nosso primeiro exercício do livro, ele dizia assim: para cada foto a seguir, escreva o nome da atividade que está sendo realizada e o nome de um produto que pode ser obtido por meio dela, tá? Então, essa aqui eram as imagens, estavam aqui, certo? Nossa primeira imagem. O que vocês colocaram? Vamos corrigir e ver se está certinho? Essa atividade aqui, ela recebe o nome de extrativismo e o produto que é tirado desse local é o açaí, tá certo? A nossa segunda imagem agora, correção. Essa atividade feita é a pecuária e o produto retirado dessa mercadoria, dessa atividade, é a carne, tá? Na outra figura do livro, a atividade realizada nesse espaço é a agricultura. E o produto retirado do local é o milho. Se você acertou, coloca um certinho. Se errou alguma coisa, já corrige, tá bom? Número 2, lembra que era uma pesquisa que a gente tinha que fazer para saber qual é a atividade que deu origem a esses produtos? Vamos lá então. Qual foi a atividade que deu origem ao mel? A atividade que deu origem ao mel foi a apicultura, que a gente estudou isso, a gente foi lá no Parque Ecológico para ver. E do cinto de couro? O cinto de couro foi a bovinocultura. O nosso exercício número 3 era para completar corretamente as frases com as palavras do quadro a seguir. Vamos ver como ficou, se vocês fizeram certinho? Correção sempre é um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? É só conferir o que colocou. Letrinha A, olha lá. No meu primeiro espacinho, a palavra que era certa colocar era pecuária. Então ficou: entre as criações da pecuária, o Brasil destaca-se como um grande criador de bovinos, suínos e aves. Letra B. A soja, o milho, a cana-de-açúcar e o café estão entre os produtos mais cultivados na agricultura brasileira. Agricultura era a palavra certinha para colocar aí. E a letra C, a exploração madeireira é a principal atividade do extrativismo vegetal do Brasil. Então, a última opção era o extrativismo. Corrige certinho. E a número 4, cite alguns produtos obtidos pelas atividades do campo do município onde você vive. Esse era pessoal. As atividades que a gente tem aqui, tem café, tem cana-de-açúcar, tem o milho, tudo isso é da atividade do campo e a gente também tem aqui na nossa cidade, certo? Feita essa correção, a gente vai aprofundar um pouco mais no tema, tá certo? Na nossa página 50 do livro, nós vamos ler agora um pouquinho sobre diferentes maneiras de produzir no campo. Então vamos lá? Muitos produtos que consumimos em nosso dia a dia são provenientes da atividade do campo. Alguns deles são consumidos em estado natural, então, plantou, comi. Outros são beneficiados e existem os industrializados. Esses produtos também têm origem diferentes, de acordo com o modo de trabalhar a terra nas propriedades rurais. Nas pequenas propriedades, geralmente trabalham as pessoas da família dos agricultores, e quando necessário, alguns empregados são contratados. Boa parte da produção dessas propriedades é direcionada para o comércio local. Nas pequenas propriedades em geral, faz-se uso de ferramentas simples, como arado puxado por animais, colheita manual, entre outras atividades e técnicas tradicionais. E aqui ele mostra a plantação de verdura orgânica lá no município de Pancas, no estado do Espírito Santo. Os pequenos produtores, as pessoas que têm as hortas em casa, que fabricam seus legumes, suas verduras, geralmente eles usam para próprio consumo e o que excede, aquilo que sobra, o que tem a mais, eles encaminham para vender na feira. Porém, o que acontece é que
Devido à falta de investimento, à falta de compra do produto deles, geralmente a terra deles acabam sendo perdidas, eles não conseguem mais produzir nas terras, porque as pessoas não compram, eles não têm como investir, eles não têm melhores máquinas para poder fazer a plantação das sementes, das verduras. Acaba que, por falta de equipamento, eles acabam perdendo essas terras, né? Passando agora para a parte de baixo, nas grandes propriedades são empregados diversos tipos de máquinas e outros recursos que diminuem a necessidade de mão de obra. Mão de obra é o trabalho manual, certo? Em algumas delas são contratados empregados temporários que trabalham apenas na época do plantio ou da colheita. A produção é direcionada principalmente ao abastecimento de indústrias e ao comércio, inclusive de outros países. Nas grandes propriedades em geral, a produção agrícola envolve o uso de tecnologia avançada, como máquinas e técnicas modernas, predomina a monocultura, ou seja, é cultivado apenas um tipo de produto ou extensas áreas são usadas para a pecuária. E aí a gente tem uma imagem da colheita de soja no município de Formoso do Rio Preto, no estado da Bahia. A soja, a laranja, a carne bovina são grandes produtos que são comercializados aqui no Brasil. Ele sai ganhando aí na produção de café também, cana-de-açúcar, são coisas que saem bastante aqui do Brasil. Então vocês viram aqui a diferença, né? As grandes propriedades, elas contam com mais equipamento, mais investimento, e o comércio investe também muito nas grandes propriedades, diferente das propriedades pequenas, onde a pessoa não tem um investimento, ninguém investe na propriedade e ela acaba perdendo a terra. Essa é uma grande diferença de uma propriedade para outra, certo? Vamos seguir com a leitura. Na página 51 agora. A importância das atividades no espaço rural. A gente vai entender por que é importante. As atividades realizadas no espaço rural, como agricultura, pecuária e extrativismo, são importantes para a economia dos municípios por diversos motivos. Veja alguns deles. Produção de alimento para o consumo da população, geração de trabalho e renda para os trabalhadores, fornecimento de matéria-prima para atender a produção industrial. Em alguns municípios, as atividades no espaço rural são direcionadas para atender a determinados setores da indústria, como a produção de algodão para abastecer a indústria têxtil, de madeira para a fabricação de papéis e móveis, ou a mineração para produzir chapas de aço e peças para os mais variados produtos. Então, ele está dizendo aqui que toda atividade que é feita nesse espaço rural, ele é necessário para que o município, a cidade, cresça. Quanto mais o município investe, quanto mais tem movimentação nesse espaço rural, que as pessoas conseguem produzir seu próprio alimento, gerar uma renda de trabalho para todo mundo conseguir um emprego, e eles fornecem tudo o que é necessário para que as indústrias trabalhem. Lembra que a gente sempre falou que o espaço urbano e o rural eles estão interligados. O espaço urbano depende muito do espaço rural na produção de matéria-prima para fazer roupa, para fazer calçado, para fazer material escolar. Então é muito importante que os dois estejam funcionando de forma adequada. E aí a gente tem a imagem do cesto de fruta, né, que são as frutas que são consumidas graças ao espaço rural, e a gente também tem o cultivo de eucalipto, olha aqui, esse material que é colhido para fazer várias coisas, como produto de limpeza, móveis, ele também é tirado daí. E o nosso assunto aqui embaixo é energia verde. Gente, o que é essa energia verde? A energia verde é uma energia que ela é sustentável, ou seja, ela é preocupada com o meio ambiente. Ou a energia verde, como pode ser, a gente vai ler agora, ou a energia alternativa, que são formas de ter a energia, ter aquilo que a cidade precisa, sem machucar, sem danificar, sem acabar com o meio ambiente. Elas são chamadas de energia alternativa ou energia verde. Olha aqui que a gente vai ler sobre energia verde. O campo também produz recursos para a produção de energia. Você sabia que alguns cultivos, como a cana-de-açúcar e o óleo de dendê, são matérias-primas para a produção de combustível para veículos? São os chamados biocombustíveis, que recebem esse nome por ser origem vegetal. Então, o álcool, o etanol, que a gente ouve muito falar, vai no posto de gasolina, o etanol está baixo. O que significa? O etanol ele vem da cana-de-açúcar. O combustível do carro vem lá da cana-de-açúcar. Esse etanol, ele é menos poluente, então ele é de origem vegetal, porque a gente tira da cana-de-açúcar e passa por vários processos dentro da indústria e vira o álcool de gasolina do carro.
para a gente poder andar e se locomover pela cidade. Também é uma forma da gente perceber o quão importante é esse movimento que é feito no espaço rural para a produção de combustível, alimento, roupa, para que a gente possa ter uma vida melhor e garantida, tá bom? Aí a gente pode ver a plantação de cana-de-açúcar e usina de álcool no município de Guariba, estado de São Paulo. E agora, para continuar e fazer uma síntese de tudo isso que a gente já estudou até agora, a gente vai ver um breve vídeo para entender também as atividades que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vamos lá ver o vídeo? Mãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores. Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então. Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações? É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar, além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá para comer ou para vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes, e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E
Consumi-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? Então agora que a gente já viu um videozinho que ele explicou mais ou menos pra gente como que funciona a agricultura familiar e como ela é importante, a gente vai passar para a página 52 do nosso livro para dar continuidade nas atividades. Vamos lá! A agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada pelo trabalho de famílias que moram e trabalham no campo, geralmente em pequenas propriedades rurais, onde é muito comum encontrarmos grande variedade de produtos cultivados em uma mesma área. A produção de agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam às nossas mesas. Veja a seguir como a agricultura familiar contribui para a alimentação dos brasileiros. Então, a gente tem uma análise de gráfico. Como que chama esse gráfico? Olha lá, está em azul. Participação da agricultura familiar no campo em 2016. A gente tem o tema e tem também aqui o ano. Aqui do lado de 0 a 100, a gente tem a produção da agricultura familiar em porcentagem. Então, 0 significa 0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. E embaixo, a gente tem os produtos que são cultivados. Olha lá, mandioca, feijão, carne suína, leite, carne de aves e milho. E as barrinhas indicam a porcentagem produzida. Então, olha, a gente pode ver que a mandioca está em 87%, é o produto mais fabricado na agricultura familiar. Depois vem o feijão, a carne suína, o leite, a carne de aves e o milho. Carne de aves todo mundo sabe que seria o frango, né? A carne suína, boi, a vaca, certo? E aí a gente vai para a imagem de baixo, que é uma plantação de morangos lá no município de Cornélio Procópio, estado de Paraná. É resultado de um trabalho familiar. Então, essa plantação de morango aqui inteira é uma produção familiar, tá certo? Isso é um espaço grande produzindo bastante morango. E a gente tem um balãozinho aí para pensar um pouquinho. Evitar o desperdício de alimentos é uma atitude muito importante. Como você evita desperdício em seu dia a dia? Então, é uma pergunta para a gente refletir. Como que a gente tem evitado o desperdício de alimento em casa? Será que eu como toda a comida que a mamãe coloca no prato para mim? Eu pego só o essencial? Eu tenho ajudado a mamãe a comprar só aquilo que a gente vai consumir para não estragar e não jogar fora? São coisas que a gente precisa refletir um pouco. É importante colocar no prato a comida que a gente vai comer, para que não fique, não vá para o lixo toda a comida que a gente não gostar ou não comer, tá certo? E a gente vai fazer as atividades agora da página 53. Observe o selo a seguir. Esse aqui, ó, é um selo de carta, selo que a gente tem que colocar na carta quando a gente vai enviar. E esse selo é do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Ele foi uma homenagem aos pequenos produtores, às pessoas que produzem produtos em casa, né, nas suas próprias residências, nas suas próprias espaços, como a gente viu lá, igual a da produção do morango. E a letrinha A está pedindo para a gente preencha os quadros a seguir com as atividades realizadas no campo que podem ser observadas na imagem. A gente estudou 3 tipos de atividades. Eu quero que vocês relembrem essas atividades e identifiquem quais são elas e se elas aparecem nesse selo. Tem 3 espaços para a gente colocar o nome dessas atividades aí, tá bom? Na letrinha B, marque um X na opção correta. A imagem do selo representa atividades agrícolas em pequenas propriedades ou em grandes propriedades. Então, o nosso selo ali, gente, ele representa uma pequena ou uma grande propriedade. E a 2 está pedindo, descreva como é a produção no tipo de propriedade que você marcou na alternativa anterior. Então, se eu marquei que ela é uma grande propriedade, eu vou explicar por que eu coloquei que ela é uma grande propriedade. E se eu coloquei em pequena propriedade, que esse selo representa uma pequena propriedade, eu vou colocar na 2, por que eu coloquei isso?
quais são as características lá das pequenas propriedades e das grandes propriedades. A gente precisa voltar lá na página 50 para dar uma olhada, ler um pouquinho mais sobre as pequenas e grandes propriedades e ver o que caracteriza cada uma delas. A número 3, ela está perguntando assim, ó, de que maneira essa produção faz parte do seu dia a dia. Então, conforme a resposta que vocês vão dar na B e na 2, ele está querendo perguntar, esse tipo de propriedade, as propriedades e a maneira como essa produção está sendo feita, como que ela faz parte do seu dia a dia? Esses alimentos, quais são os alimentos que chegam na sua casa que vêm dessa produção? Ele quer que vocês coloquem aqui, tá? Então, vocês vão preencher aí no livro de vocês. E a número 4, a gente vai pensar. Em sua opinião, qual a importância desse tipo de produção? Converse com os pais em casa, que não dá para conversar com os colegas. Então, a gente vai pensar por que essa produção de alimento no espaço rural ela é importante para a gente aqui no espaço urbano, tá bom? Feito esses exercícios, a gente finalizou essa parte de atividades, tá bom? E na terça-feira que vem, a gente tem aula de geografia de novo. Eu espero vocês.